Neemias 9, 1 a 5. No dia 24 desse mês, os israelitas reuniram-se para um jejum. Vestiram roupas grosseiras e deitaram pó sobre as cabeças, em sinal de luta. Separaram-se dos estrangeiros e, de pé, confessaram os seus pecados e as culpas dos seus antepassados. Durante 3 horas estiveram de pé nos seus lugares e ouviram a leitura do livro da lei do Senhor. E durante outras 3, confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Josué, Bani, Cadmiel, Shabanias, Buni, Sherebias, Bani e Canani subiram ao estrado dos levitas e invocaram em voz alta o Senhor, seu Deus. Os levitas Josué, Cadmiel, Bani, Hazabias, Sherebias, Odias, Shabanias e Petaias disseram: levantem-se e louvem ao Senhor, vosso Deus, por todo o sempre. Amém. Ainda em pé, vamos aproveitar este momento para cumprimentar uns dos outros. Força. Ainda antes de começar, quero mencionar que a nossa irmã Hannah Bastrom, acho que esta é a primeira vez para eu dizer isso, a nossa irmã Hannah Bastrom vai subir até o primeiro andar e se as vossas crianças mais pequenas não podem ficar aqui durante algum tempo, podem ficar aí com ela. Ela e a Teresa vão ficar aí. Ok. Vamos orar antes de começar. Pai Santo, estamos aqui esta manhã para te louvar. Isto é o nosso supremo objetivo e não queremos dar glória a qualquer outra coisa. Ajude-nos esta manhã a fazer enquanto há a pregação da Tua Palavra. Peço a presença do Teu Espírito Santo para que as minhas palavras possam ser corrigidas se não estiverem bem encaixadas com a Tua Palavra Santa. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, porque aqui encontramos o nosso Senhor, nosso Deus. Desafia-nos esta manhã, Pai, para ser um povo mais atento à Tua Palavra, um povo pronto para Te obedecer. Oramos tudo isto em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. É sempre uma honra pregar aqui na nossa igreja, e sempre digo isso e vou continuar a dizer isso. Obrigado pela esta oportunidade de partilhar a palavra convosco. Hoje espero que a pregação possa ser usada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e pela glória de Deus. De facto, a minha oração esta manhã é que a palavra de Deus pregada possa servir no processo da nossa transformação em cooperação com o plano de Deus para o seu povo chamado a Segunda Igreja Batista de Lisboa. Esta manhã, o nosso pastor Tiago está fora de Portugal e, portanto, queremos continuar a orar para que a viagem possa correr bem. Ele vai ficar aí uma semana. Acho muito engraçado que eu estou aqui, um americano em Portugal, e estou a pregar a palavra em português, e o Tiago está, neste momento, lá nos Estados Unidos, falando inglês. É um mundo tão grande e, no mesmo tempo, tão pequeno, não é? Esta manhã, queremos continuar a nossa série de mensagens em Neemias. Nós tivemos uma pequena pausa, porque recebemos o pastor René este domingo passado, enquanto o fim de semana cheio estava a acontecer. E quero dizer isso mais uma vez para a nossa igreja. Muito obrigado pela vossa dedicação, o trabalho que vocês fizeram. Acho que foi um fim de semana mesmo cheio. Quando o Tiago pediu-me para pregar, eu não sabia que ele queria que eu continuasse a série da mensagem, no qual estamos a estudar. E eu comecei a preparar um sermão diferente, completamente diferente. Mas esta semana passada, o Tiago disse que queria avançar em Neemias. E perguntou-me se eu estava tudo bem para pregar o 9º capítulo. E sabem o que eu disse? Sim. Não há problema, Tiago. Sim, não há nenhum problema preparar um sermão em português com pouco tempo. Vocês já sabem a minha fraqueza. Eu gosto muito de dizer sim.
Foi assim no início, quando chegamos a Portugal. Ainda nada mudou desde lá. Uma vez eu estava a deixar as meninas na escola, perto da nossa casa, e uma amiga da Hannah, e deixe-me dizer, esta foi no início, não foi ontem. Esta foi no início da nossa chegada a Portugal. E uma amiga da Hannah perguntou-me se a Hannah queria tomar um café. Simplesmente. Eu não entendi nada que ela estava a dizer. Mas eu disse, com um sorriso grande, sim. Queria ser simpático, tal como toda a gente. Eu voltei ao carro onde a Hannah estava a ficar e eu não lhe disse nada, mesmo nada. Voltámos a casa e 10 minutos depois a Hannah recebeu uma chamada da sua amiga. E ela disse, Hannah, onde é que tu estás? O teu café já está frio. O Mark te disse que eu queria tomar um café contigo? E a Hannah disse, não, obviamente. E imediatamente olhou com aquele olhar. Maridos, vocês sabem, aquele olhar. Mas ficou pior, muito pior. O dia seguinte, a Hannah foi ter com a sua amiga, depois de deixar as meninas lá na escola, e quando elas entraram para tomar um café, aquele café, as pessoas no café começaram a bater palmas, dizendo, finalmente estás cá. Todas as pessoas. Bem, queremos falar esta manhã sobre uma coisa importante que está a acontecer aqui no 9º capítulo de Neemias. Temos de olhar para este capítulo, mas também entender como é que este capítulo se encaixa entre o 8º e o 10º capítulo. Porque temos aqui no texto uma ação crescente, ou uma história que se desenvolve. Uma coisa que é muito comum no Velho Testamento. Às vezes temos de ler alguns capítulos para entender o que está a acontecer. E isto é muito comum. No capítulo 8, o povo está a reunir-se para ler o livro da lei de Moisés. E aí acontece uma coisa especial e importante. O povo, apesar de ter um novo templo e uma nova muralha, ainda não está renovado espiritualmente. Mas aconteceu uma grande renovação enquanto a palavra estava pregada. Lembram-se o que aconteceu? O povo começou a chorar fortemente e Esdras disse, este é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não se entristeçam nem chorem. E terminou com uma grande festa, com muita comida e bebida. E acredito que, se fossem os portugueses, em vez dos judeus, o resultado seria o mesmo, porque os portugueses gostam muito de comer. Por isso, no capítulo 8, temos a leitura da palavra, temos confissão, e sabemos isso porque o povo estava a chorar, por isso elas confessaram. Temos celebração e temos renovação. E no capítulo que vamos estudar hoje, o povo está reunido mais uma vez. Diz no versículo 1, no dia 24 desse mês, os israelitas reuniram-se para um jejum. Ok, está a começar um bocadinho diferente do que o capítulo anterior. Mas notem o que está a acontecer. Em resposta dos acontecimentos do capítulo 8, o povo está pronto a fazer o que é necessário para ser o povo de Deus. O povo está pronto a fazer isso. Simplesmente o povo queria seguir a lei de Deus, a lei de Moisés, e por causa disso começaram um jejum comunitário. Isto não é muito comum aqui na nossa cultura, um jejum comunitário. O segundo versículo diz, vestiram roupas grosseiras e deitaram pó sobre as cabeças em sinal de luta. Também isto não é muito comum na nossa cultura. Eles separaram-se dos estrangeiros e, de pé, confessaram os seus pecados e as culpas dos seus antepassados. Também isto não é comum na nossa cultura. A Bíblia explica que durante as próximas 6 horas, 3 horas que eles ouviram a palavra de Deus e mais 3 que eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. O povo de Deus celebrou mais um culto de maratona, tal como eles faziam
no capítulo anterior. Imagina, se fizéssemos algo parecido. Era para começar às 11h30, como nós fazemos, e terminar às 17h30. E durante este tempo eles ficaram em pé. Ok, o que temos aqui? Qual é a sequência? Temos no capítulo 9, jejum para todos, leitura da palavra, confissão, louvor, e aí temos uma oração. E vejam a oração nas vossas Bíblias. A oração começa com versículo 5 e termina com versículo 37. E depois, tudo isso podemos chamar reavivamento. E vou falar um bocadinho mais sobre esta palavra, e sei que esta é uma palavra um bocadinho diferente, não usamos muito no nosso dia a dia, mas temos aqui um reavivamento. Quero falar rapidamente sobre a oração que temos aqui neste capítulo. O nosso pastor Tiago disse que não era necessário ler o capítulo inteiro, porque é bastante comprido. Mas enquanto Tiago está fora de Portugal, não significa que não vamos cumprir a nossa tarefa de ler todas as palavras de todos os capítulos destas séries. Não quero ouvir, quase conseguimos ler todos os capítulos, mas o nosso irmão americano não nos deixou. Não quero ouvir isso. A oração do povo e realmente dos levitas é muito, muito bonita. E a oração mais comprida na nossa Bíblia. Ou pelo menos a oração mais comprida que foi gravada. Mas é a oração mais comprida que nós temos aqui na nossa Bíblia. Mas esta manhã, em vez de ouvir um estrangeiro fazer um massacre da vossa língua, vou convidar a nossa irmã Adelaide para vir cá à frente e ler esta oração de Neemias 9. Adelaide. Senhor, que o teu nome glorioso seja louvado, cuja grandeza está acima de toda a bênção e louvor. Tu és o Senhor, e não há outro. Foste tu que fizeste o céu e o mais alto dos céus, com todas as estrelas, fizeste a terra e tudo o que nela existe, os mares e o que eles contêm. És tu que dás a vida a todas as coisas, adoram-te as estrelas do céu. Tu és o Senhor Deus. Foste tu que escolheste Abrão, tiraste-o de Ur dos caldeus e puseste-lhe o nome de Abraão. Viste que ele te era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes o país dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Viste a aflição dos nossos antepassados no Egito e escutaste o seu clamor no Mar Vermelho. Realizaste maravilhas e prodígios contra o faraó e seus ministros e contra todo o povo do seu país, pois sabias como eles oprimiam o teu povo. Assim ganhaste a fama que agora tens. Dividiste o mar diante dos israelitas, que passaram a pé enxuto. Precipitaste no fundo os perseguidores, como uma pedra atirada à água. Guiaste-os de dia, por meio de uma coluna de fumo, e de noite, por meio de uma coluna de fogo, para alumiares o caminho que haviam de seguir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles lá do céu. Deste-lhes ordens justas, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos bons. Ensinaste-os a observarem o teu santo sábado e deste-lhes os mandamentos e preceitos da lei por meio de Moisés, teu servo. Deste-lhes o pão do céu, para lhes matares a fome, e fizeste jorrar a água do rochedo para lhes matares a sede. Disseste-lhes para tomarem posse da terra que tinhas jurado dar-lhes. Eles, porém, e os outros nossos antepassados, cheios de orgulho, mostraram-se rebeldes e não obedeceram aos teus mandamentos. Não quiseram obedecer, esquecendo-se das coisas maravilhosas que tinhas feito em seu favor. Foram tão rebeldes que escolheram um chefe para voltar de novo para a escravidão do Egito. Mas tu és um Deus de perdão, cheio de bondade e misericórdia, paciente e cheio de compaixão, e não os abandonaste. Fizeram também um bezerro de metal fundido e disseram que aquilo era o seu Deus que os tinha tirado do Egito. Cometeram ainda outras graves ofensas, mas tu, com a tua grande bondade, não os abandonaste no deserto. Lá estava a coluna de fumo que não se afastou deles para lhes guiar o caminho durante o dia e a coluna de fogo que lhes alumiava o caminho durante a noite.
Deste-lhes o teu bom espírito para eles compreenderem. Não lhes recusaste o teu maná para comerem e deste-lhes a água para matarem a sede. Durante 40 anos alimentaste-os no deserto, sem nada lhes faltar, e nem as roupas se romperam, nem os seus pés incharam. Entregaste-lhes reinos e povos, cujas terras sorteaste entre eles. Conquistaram os países do rei Sebom de Esbom e o do rei Og de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e fizeste-os entrar na terra que tinhas jurado aos seus antepassados que havias de lhes dar. Entraram nela e tomaram posse dela. Derrotaste diante deles os seus habitantes, os cananeus, e entregaste-os nas mãos do teu povo. Este podia tratar como quisesse os reis e os povos daquela região. Apoderaram-se de cidades fortificadas e de um país fértil, de casas cheias de tudo e que tinham boas cisternas de vinhas e olivais e de árvores de fruto em abundância. Comeram até se saciarem e deleitaram-se com tanta coisa boa que lhes deste. Apesar de tudo, eles foram rebeldes e revoltaram-se contra ti. Desprezaram a tua lei, mataram os teus profetas que os repreendiam para eles se converterem, ofenderam-te gravemente. Por isso os entregaste aos teus inimigos, que os oprimiam. Mas quando estavam oprimidos, clamavam por ti e tu lá do céu os atendias. Na tua grande compaixão, enviavas-lhes quem os salvasse e os libertasse do poder dos seus inimigos. No entanto, logo que obtinham a paz, voltavam a fazer o mal contra ti. Assim os abandonavas de novo nas mãos dos teus inimigos, que os dominavam. Voltavam mais uma vez a pedir-te ajuda. E tu, cheio de compaixão, escutava-los lá do céu e libertava-los muitas vezes. Exortaste-os a observarem a tua lei, mas eles, cheios de soberba, não obedeceram às tuas ordens. Transgrediram os teus mandamentos, que dão vida a quem os observa, voltaram as costas com rebeldia e recusaram-se teimosamente a obedecer. Suportaste-os durante muitos anos. Exortaste-os por meio dos teus profetas e aconselhaste-os pelo teu espírito, mas eles não te deram ouvidos. Então entregaste-os ao poder de outras nações. No entanto, pela tua grande misericórdia não os aniquilaste, nem os abandonaste, porque tu és Deus bondoso e compassivo. Tu, nosso Deus, tu és grande, poderoso e terrível e mantens a aliança com fidelidade. Não sejas indiferente a todos os sofrimentos que nos atingem, a nós, aos nossos reis e aos nossos chefes, aos nossos sacerdotes e aos nossos profetas, aos nossos antepassados e a todo o teu povo, desde os tempos do rei da Assíria até ao dia de hoje. É certo que tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com lealdade, ao passo que nós fizemos o mal. Os nossos reis e os nossos chefes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não puseram em prática a tua lei, não atenderam aos preceitos e advertências que lhes deste. No seu reino, apesar dos muitos bens que lhes deste e da terra grande e fértil que lhes entregaste, não te prestaram culto, nem abandonaram as suas más ações. Hoje somos escravos, neste mesmo país que deste aos nossos antepassados para se alimentarem dos seus frutos e dos seus bens. A terra é fértil, mas os seus produtos são para os reis estrangeiros que nos impuseste por causa dos nossos pecados. São eles, de facto, que dispõem à vontade das nossas pessoas e dos nossos animais. Encontramos-nos numa grande tribulação. Obrigado, Adelaide. E não demorou 3 horas, por isso foi bom. A oração termina e depois, no capítulo 10, temos um acontecimento fantástico. Não quero roubar nada de sermão de próxima semana, mas não podemos parar aqui, neste capítulo 9. A resposta do povo, depois do jejum, depois da leitura da palavra, depois da confissão do pecado, depois de louvor, ou aquela oração, e tudo isso podemos chamar um revivimento do povo. A resposta do povo era compromisso. Compromisso. Vejam nas vossas Bíblias, capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Diz: por tudo isto, nós tomamos um compromisso firme, por escrito, que vai ser assinado pelos nossos chefes, pelos nossos levitas e sacerdotes. E qual foi o compromisso?
E agora no versículo 30 do capítulo 10. Uniram-se aos seus compatriotas notáveis e juraram seguir a lei de Deus, que ele tinha dado por meio de seu servo Moisés, e observar fielmente todos os seus mandamentos, regras e preceitos. E isto é reavivamento real, reavivamento espiritual. E sei que esta palavra não é muito usada hoje em dia. E o Ricardo disse que era usado muito nos anos 90. E é verdade, esta palavra foi usada demais às vezes. E às vezes é usada demais porque queremos criar um momento especial de reavivamento. Mas esta é completamente diferente do que o que estamos a ver aqui na Bíblia. Reavivamento que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus, é completamente diferente do que reavivamento que nós queremos impor na igreja. Às vezes lá nos Estados Unidos isto é muito comum. Nós temos uma semana de reavivamento e queremos dizer, vamos fazer isso segunda, terça, quarta, até o fim, e depois, com muitas expectativas, nós queremos que somos completamente renovados. Mas isto não é o que a Bíblia está a dizer. O David Guzik, pastor e professor de Bíblia em Califórnia, diz que reavivamento vem quando temos 4 coisas. E coisas que não podemos inventar ou forçar. Temos um coração quebrantado. Uma reflexão sobre a bondade de Deus. Um reconhecimento de nossa pecaminosidade. E esta palavra eu gosto muito. Mas o João Pereira ajudou-me com esta tradução e ele disse, usa esta palavra. Mas esta significa simplesmente a nossa tendência para praticar pecado e a nossa natureza de pecado. E finalmente uma renovação da nossa obediência. Estas 4 coisas que Deus faz, que não podemos inventar, não podemos conhecer. Deus faz. Estes 4 pontos devem incentivar pelo menos 4 perguntas ou questões para refletirmos esta manhã. A partir da palavra, e especificamente no capítulo 9 de Neemias, a primeira, o que significa confessar os nossos pecados? Segunda, o que significa procurar o verdadeiro arrependimento? Terceira, como isto acontece na comunidade da fé, a nossa comunidade da fé? E 4, como podemos ver isto acontecer hoje, na nossa comunidade de fé? Por quê? Porque nós queremos ser uma comunidade de fé que sempre diz, Senhor, nós pecamos. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós obedecemos. E queremos ser transformados, queremos ter uma comunidade de fé que é transformada. Mas temos um problema. Normalmente queremos uma revitalização das nossas vidas sem ter que trabalhar muito. Falando por mim, eu às vezes acho que eu só preciso de fazer um compromisso e tudo vai estar bem. Quero saltar sobre todas as outras coisas. Fazer um compromisso a Deus e depois estou completamente desapontado quando não resulta ou não dá fruto. Ou pior, caio outra vez em pecado. Significa que salto sobre a leitura da palavra, a minha confissão, a celebração, exaltando Deus, a minha renovação espiritual, que o Espírito faz, e a minha resposta. Porque participamos na nossa santificação. É Deus que faz isso, o Espírito Santo, mas nós participamos nisso. Louvor, ora o meu revivamento, o que o Espírito Santo está a fazer em mim, e saltando todas as coisas, eu faço o meu compromisso. Vocês fazem isso também? E vocês estão a entender esta lógica? O meu compromisso, o nosso compromisso, não vale muito quando não tem nada a suportá-lo. O meu compromisso não vale muito quando não tem nada a suportá-lo. Não podemos fazer um bonito compromisso a Deus quando não estamos a ler a Bíblia, quando não estamos a confessar os nossos pecados.
quando não estamos a participar na vida da nossa igreja, quando não estamos a servir, quando não estamos a dar tudo pela glória de Deus. Podemos fazer qualquer compromisso. Deus, vou fazer melhor. Deus, esta vez não vou orar. Deus, esta vez não quero repetir este pecado. Sabem o que estamos a fazer? Comunicamos que queremos os benefícios de Deus, mas não queremos trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Queremos a graça de Deus, mas não queremos nada de verdadeiro arrependimento. Charles Spurgeon diz isso ainda melhor e costuma dizer isso melhor. Diz assim, e esta está na segunda ou terceira página do vosso boletim também. O Charles Spurgeon diz, o arrependimento cresce à medida que a fé cresce. Não te iludas. O arrependimento não é uma coisa de dias ou semanas, uma penitência temporária para ser superada o mais rapidamente possível. Não. É a graça de uma vida inteira, como a própria fé. O arrependimento é o companheiro inseparável da fé. Uma ilustração simples e meio tonta. Todos os dias nós temos de comer. Pequeno almoço, jantar. Peço desculpa, estamos em Portugal. Temos pequeno almoço, lanche de manhã, o almoço, o lanche de tarde, o jantar. E qual é a refeição antes de dormir? A ceia. Isto gerou muita confusão quando chegamos aqui. Ceia antes de dormir e ceia do Senhor. E o que está a acontecer? Temos de tomar a ceia do Senhor antes de dormir? Mas já aprendi isso. E agora comemos todas as refeições, como bons portugueses. E todos os dias temos de preparar estas refeições. E uma refeição bem feita precisa de muita preparação, muito trabalho. Mas às vezes não queremos fazer esse trabalho. Não queremos fazer compras, falo por mim. Não queremos fazer a sopa, e sabemos que temos de comer sopa todos os dias. Não queremos cortar nada, preparar nada. Não queremos ficar muito tempo, horas e horas na cozinha. E alguns maridos não estão a perceber o que estou a dizer. Bem, vamos falar depois do culto sobre isso. Maridos podem ajudar as vossas mulheres na cozinha. Está bem? E quando não queremos fazer tudo o que é necessário para comer bem, o que acontece? McDonald's acontece. Mac acontece. E sim, um cheeseburger às vezes é muito bom. Eu gosto dos cheeseburgers. E uma vez, mas imagina o que acontece quando uma pessoa só come cheeseburgers. Um cheeseburger para pequeno almoço, um cheeseburger para o lanche da manhã, um cheeseburger para o almoço, um cheeseburger para o lanche da tarde. Não tenho de continuar, pois não. Temos crentes na nossa igreja que estão a comer cheeseburgers para todas as refeições do dia. Temos crentes na nossa igreja que já começaram a comer comida sólida, mas quando é difícil, voltam para uma dieta de cheeseburgers. Queremos fast food em vez de comida saudável. Queremos fazer um compromisso sem o trabalho de ler a Bíblia, orar constantemente e confessar os nossos pecados. E deixe-me sublinhar isso. Confessar os nossos pecados. Queremos um shortcut em vez de fazer o caminho inteiro e às vezes duro, muito duro. Nas nossas vidas espirituais, quando deixamos a ler a Bíblia, orar, confessar, celebrar, fazer jejum, louvar, o nosso compromisso é ineficaz e inútil. Não tem nada a ver com os nossos princípios, os nossos valores. O nosso compromisso vale muito quando está fundamentado nos nossos princípios. Os princípios que não vêm de nós, mas vêm da palavra de Deus. O nosso compromisso é forte quando vem da palavra, da oração, da confissão. Quando o verdadeiro reavivamento produz em nós uma dedicação extraordinária e um compromisso fiel. Mas a tentação humana é evitar o trabalho necessário para viver em constante união com Deus. Por isso a Bíblia, no Velho Testamento em particular, está cheia dos exemplos
do ciclo do povo de Deus. O New American Commentary diz: as pessoas eram desobedientes. Este é o ciclo, 4 coisas do ciclo. As pessoas eram desobedientes. Deus entregou aos seus inimigos que as oprimiram. Elas clamaram a Deus por ajuda e Deus ouviu e livrou-as. Este é o ciclo que acontece. E este foi mais ou menos o ciclo que levou o povo de Deus até o 9º capítulo de Neemias. Lembrem? Mas aqui temos um reavivamento no meio do povo de Deus, através da palavra de Deus, oração, confissão e confissar do pecado. Seria muito, muito bom se pudéssemos acabar a história do povo aqui, com uma grande renovação de coração. Mas sabemos bem na história do povo de Deus e o que o ciclo assustador continuava até a cruz. Este ciclo assustador continuava até a cruz. E por isso temos de terminar também na cruz de Jesus Cristo. Só na cruz de Jesus Cristo. Aquela cruz onde o Filho de Deus sofreu, morreu e no 3º dia ressuscitou. Mas Deus diz, a 2º capítulo da carta aos Efésios, e por acaso ficamos nos Efésios esta manhã. É rico, Deus é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos pecados, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos. Vejam bem o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Este é Efésios 2, 8 a 10. E por isso sabemos que esta graça não vem de nós, vem só de Deus. Mas, no mesmo tempo, fomos criados em Jesus Cristo para vivermos na prática de boas obras. O povo de Deus, os judeus, não conseguiram manter o seu compromisso de fidelidade. Sabemos isso. Por isso a cruz foi precisa. E nós não conseguimos manter o nosso compromisso a Deus. E por isso a cruz foi precisa. Qualquer pessoa aqui nesta sala, ou nesta cidade, ou até neste país, não consegue guardar a lei de Deus. E por isso a cruz foi precisa. E agora, o nosso compromisso a Jesus Cristo é um convite para participar ativamente no processo de nossa santificação. E nós sabemos que o Espírito Santo faz este processo de santificação. E convide-nos para fazer isso juntos com Ele. Não recebemos esta graça maravilhosa para ficar sentados com os nossos braços cruzados. Não recebemos esta graça divina para voltar a comer a porcaria da nossa vida anterior. Não recebemos esta graça divina para voltar a comer a porcaria da nossa vida anterior. Desculpem se esta frase está forte demais, mas não temos tempo para brincarmos sobre estas coisas. Voltando ao início e às perguntas que temos para hoje, as 4 perguntas. A primeira, o que significa confessar os nossos pecados? Confessar os nossos pecados. Nós temos de pôr em prática o que Tiago 5:16 diz. Portanto, devem confessar uns aos outros os próprios pecados e orar uns pelos outros para serem curados. E quando temos esta ao lado daquele texto de Efésios, entendemos bem o que isto está a dizer. Não confessamos o nosso pecado para tentar fazer alguma coisa extraordinária. Não. É Jesus Cristo que faz isso na cruz, que fez isso na cruz. Mas a palavra de Deus diz que temos de confessar uns aos outros os próprios pecados. Gálatas 6:2. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprirem a lei de Cristo.
Ou podemos adicionar Mateus 6, 9 a 15, Pai Nosso. Porque aí em dentro, o próprio Jesus Cristo fala sobre esta coisa. Perdoa-nos as nossas ofensas. Obviamente estamos a fazer isso ao nosso Pai. Mas também, com estes outros versículos, temos de fazer em comunidade esta confissão do pecado. Não para receber salvação, porque esta já foi feita na cruz, mas para continuar a viver bem, de acordo com o plano de Deus. A segunda pergunta: o que significa procurar o verdadeiro arrependimento? Só vem da palavra de Deus, com oração, com confissão, e esta produz em nós uma renovação, ou um reavivamento e compromisso. Estão a ver aquela linha? Sem a palavra de Deus, sem oração, sem confissão, não vamos ter uma renovação da nossa vida. E não podemos fazer nenhum compromisso a Deus. Mas tal como eu disse, às vezes começamos com um compromisso, esquecendo todas as outras coisas. E temos de lembrar, é o Espírito Santo que faz esta coisa, a renovação da nossa vida. Terceira pergunta: como isto acontece na comunidade de fé? A nossa comunidade de fé. Primeiro, arrependimento tem que acontecer. Senhor, nós pecamos. Senhor, nós pecamos. Segunda, restauração. Restauração tem que acontecer. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, precisamos de Ti. E terceiro, reavivamento tem que acontecer. Senhor, nós obedecemos. Senhor, nós pecamos, a confissão dos nossos pecados, uma declaração, Senhor, precisamos de Ti, e depois, Senhor, nós obedecemos. O nosso compromisso só vem depois da confissão, a palavra e esta declaração da nossa dependência de Deus. Um exemplo breve, porque não temos tempo para fazer isso, pode ser um outro sermão ou outro estudo. Um exemplo disto. Como é que nós podemos fazer isso na nossa comunidade de fé? Podemos fazer isso em uma sugestão com grupos pequenos de presta-contas, ou prestação de contas, accountability, nós dizemos em inglês. Como é que organizamos a nossa comunidade para que possamos crescer juntos na fé? Não como uma obrigação, mas uma maneira de viver os nossos princípios. Não mais um programa, não queremos nada disso, mas a maneira de viver os nossos princípios como uma comunidade de fé. E a levar a sério o nosso compromisso a Deus e à sua igreja. E se alguém quiser explorar isso mais, pode ler Mateus 25. E esta vai ser muito mais duro do que o sermão hoje. Mateus 25. É a parábola dos talentos. Quarto, como podemos ver isto acontecer hoje na nossa comunidade de fé? Como é que podemos ver isto acontecer hoje na nossa comunidade de fé? Quando eu estava a pensar sobre este capítulo, achei que poderia ser muito interessante se pudéssemos ler uma oração juntos. Como uma voz declarando: Senhor, nós pecamos. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, nós obedecemos. E instantemente eu pensei da carta aos Colossenses. Com uma grande ajuda do nosso irmão João Pereira, construímos, entre aspas, vem da Bíblia e nós fizemos isso, uma oração para lermos juntos esta manhã. Vou convidar os nossos pastores, o Felipe e o Ricardo, para nos dirigirem nesta oração. Vamos ler juntos. Sim. Damos-te graças, Pai, por quem Tu és e pelo que estás a fazer na vida da nossa Igreja. Continuamos a pedir-te que possamos ser fortalecidos pelo Teu poder glorioso, para que possamos suportar tudo com paciência e alegria, dando-te graças, nosso Pai. Libertaste-nos do império das trevas e nos fizeste passar para o reino do Teu Filho amado, no qual temos a redenção e o perdão dos nossos pecados.
a uma só voz, declaramos que Jesus é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por Ele que todas as coisas foram criadas, tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é a cabeça da nossa Igreja, a Igreja da Lapa. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, tem o primeiro lugar em tudo. Porque foi do teu agrado que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Proclamamos juntos que Jesus é o Senhor, aconselhando e ensinando a todos com toda a sabedoria, de maneira que nos tornemos perfeitos em união com Cristo. Trabalhamos para este fim e lutamos com todas as forças que o poder de Cristo nos concede, porque Ele opera de forma poderosa através de nós. Por isso, recebemos o Senhor Jesus Cristo, vivemos unidos a Ele, bem arraigados e edificados nele, estabelecidos na fé, tal como fomos ensinados e cheios de gratidão. Trabalhamos arduamente para que ninguém nos prenda com teorias e argumentos de falsa sabedoria, baseados em tradições humanas ou nos princípios deste mundo, e não nos ensinamentos de Cristo. Porque em Cristo habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade e estamos perfeitos nele, que é a cabeça de todos os poderes e autoridades. Em Cristo fomos circuncidados, não com uma circuncisão que se faz no corpo, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que consiste na libertação das fraquezas humanas. Fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitados com Ele pela nossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas deste-nos vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os pecados. Ele anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei, cravando-a na cruz. Ele venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como comunidade de fé, chamada de acordo com os propósitos de Deus, fomos ressuscitados com Cristo para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Concordamos em pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com Ele em glória. Concordamos em mortificar tudo o que pertence a este mundo, a imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Por causa destas coisas, a ira de Deus aproxima-se. Dantes andávamos nestas coisas, quando vivíamos nelas. Mas agora temos de nos libertar delas, das atitudes de ira e de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da nossa boca. Não mentiremos uns aos outros, porque já somos pessoas diferentes do que éramos. Fomos renovados de acordo com a imagem do próprio Deus. Assim, não voltaremos a pôr mais a questão de sermos ou não judeus.
de sermos ou não circuncidados, de sermos ou não civilizados, estrangeiros, escravos ou livres, pois Cristo é tudo em todos. Escolhemos revestir-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de corações compassivos, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Como o Senhor nos perdoou, assim também devem-se perdoar. E sobre tudo isto, revestir-nos-emos de amor, que é o vínculo da perfeição, que tudo mantém em harmonia. E deixaremos que reine nos nossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus nos chamou, para formarmos um só corpo, e seremos agradecidos. Deixaremos que a mensagem de Cristo viva nos nossos corações com toda a sua riqueza. Instruir-nos-emos e animar-nos-emos uns aos outros com muita sabedoria. Cantaremos salmos, hinos e cânticos inspirados, louvando a Deus de todo o nosso coração. E tudo o que dissermos ou fizermos será em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, nosso Pai. Amém.